Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tentação que Jesus passou no deserto. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 4, versos 1 ao 3, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. No contexto desse texto, diz que o Senhor foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo em todas as coisas. Só que o texto ele só nos apresenta 3 situações. A primeira tentação do diabo foi transformar as pedras em pães. Trazendo para os nossos dias, acontece muito, seria o imediatismo, porque a palavra do Senhor diz que após os 40 dias e 40 noites, o Senhor sem nada comer, teve fome. E quando ele sentiu fome, Satanás veio com uma solução imediata e a resposta do Senhor foi: nem só de pão viverá o homem. E ele ainda confirmou, porque assim está escrito. A segunda tentação, Satanás levou o Senhor ao topo de uma montanha e declarou, agora usando a palavra: lança-te daqui, porque está escrito: darei ordem aos seus anjos ao seu respeito, e eles te tomarão pela mão. E mais uma vez, brilhantemente, o Senhor rebateu com a palavra e disse: não tentarás o Senhor teu Deus, porque também está escrito. Em nossas vidas também não é diferente. Da mesma forma que Satanás levou o Senhor Jesus a um alto monte e falou para ele se jogar, muitas das vezes o diabo ele nos conduz por situações embaraçosas que parece que não tem retorno. E ali ele fala: não te resta mais nada, a não ser dar fim da sua vida. Só que assim como o Senhor Jesus rebateu com a palavra, eu e você também possamos dizer: está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. E por último, Satanás mostrou todos os reinos e as glórias dos seus reinos e declarou: se prostrado me adorares, tudo isso será seu. E o Senhor declarou: para trás de mim, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a ele se prostrarás. E por que essa última tentação ela foi registrada no livro, dentre muitas que o Senhor passou? É porque nesses últimos tempos os homens eles trocariam a glória de Deus pela glória do mundo. Mediante a todas essas tentações que eu e você também iremos passar, vale a pena resistir até o fim, porque existe uma promessa: ao que vencer e resistir até o fim, receberá a coroa da vida. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele declara que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de se manifestar em nós. Então quer dizer que por mais dolorosa que pareça ser a provação que você está passando, ela nem se compara com a glória que o Senhor há de se manifestar na minha vida e na sua vida, daqueles que perseverarem até o fim, daqueles que entrarão na cidade pelas portas, terão o direito da árvore da vida e terão a coroa da vida eterna. O que eu acho interessante nesse texto, às vezes até diferente do que se é prometido para os recém-batizados, é que Jesus, após ter sido batizado pelo seu primo João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e ali veio uma voz que disse: esse é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. E posteriormente, o Espírito Santo, não foi o capeta não, gente, o Espírito Santo
levou ele para o deserto para ser tentado pelo adversário, por Satanás, o adversário de nossas almas. Eu falo sobre promessas vazias, que alguns anos atrás, uma colega nossa, ela desceu às águas do batismo e ela recebeu a seguinte instrução do pastor: após o seu batismo vai ser só vitória, vai ser só bênção, você vai usufruir de coisas maravilhosas. E fato e verdade, em partes, esse pastor ele não falou mentira. Só que toda pessoa que ela quer subir ao pódio, ela tem que subir primeiro no ringue. Toda vitória, ela é debaixo de luta. Senão não teria sentido. Que vitória? Vitória sobre o quê? Você não lutou? Você não batalhou? Você não conquistou? Você simplesmente venceu? Não faz o menor sentido. Satanás, ele é o especialista, se não dizer o mestre, das soluções imediatas. Veja bem o texto. O texto inicia dizendo que após 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Então Satanás ele já logo veio com uma solução imediata. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia sua fome. E o Senhor, entendendo a sagacidade do diabo, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a profecia, de tudo aquilo que o Senhor declarar através de sua palavra. E como isso se repete nos nossos dias de hoje? Eu vou dar um exemplo bem prático. A pessoa ela está toda endividada. Ela já não sabe mais o que fazer. Infelizmente, uns até recorrem à agiota. E quando surge uma primeira oportunidade, de uma primeira porta de emprego, ele fala: é essa que é de Deus. E muitas das vezes essa porta, ela é um teste para saber se você vai simplesmente abraçar como uma solução imediata ou se você vai esperar pelo Senhor, o Senhor profetizar sobre a sua vida, usar um vaso do Senhor para confirmar aquilo, se de fato é aquilo que o Senhor tem para ti. Como muitas das vezes eu vejo, irmãos, que no desespero do aperto das contas, aparece uma porta de emprego que vai simplesmente lhe tirar de todas as atividades da igreja. Não precisa nem raciocinar muito, gente. É lógico que isso é uma proposta, uma solução imediata de Satanás. Dentre muitas tentações que o Senhor passou, porque a palavra do Senhor, o texto diz que ele foi tentado em tudo é todas as coisas. Mas existe algumas coisas que o escritor Mateus, ele deixou uma ênfase, porque são coisas que o Espírito Santo inspirou, que certamente seria algo, vamos que dizer, genérico, que todas as pessoas passariam por coisas semelhantes. A solução imediata, se enrolar com uma situação e o diabo te sugerir de você dar fim da sua própria vida, é o que aconteceu na segunda tentação. O diabo muitas das vezes ele vai te levar, assim como ele levou o Senhor para o alto do pico da montanha, ele não vai te levar para o alto do pico da montanha e dizer se joga, mas ele vai te levar para situações constrangedoras, situações que você olha para o lado, olha para o outro, não vê solução, olha para frente, olha para trás e se esquece que o seu socorro vem do alto e você não consegue olhar para o alto. Então a primeira solução prática que vem na sua frente, você abraça. E muitas das vezes o diabo ele tem iludido pessoas com a depressão e tem trazido como a solução o suicídio. E é isso que o diabo propôs para o Senhor Jesus. Lança-te daqui de cima, porque está escrito lá no Salmo 91, darei ordem aos seus anjos, e eles tomarão a sua mão para que você não tropece em pedra. Só que o diabo ele é tão sagaz, tão astuto, que ele não usa o contexto do texto, ele usa versículos isolados para te iludir, até mesmo com a palavra. Só que é necessário eu e você jejuarmos e orarmos e termos contato com a Bíblia para combatermos Satanás, assim como o Senhor fez, e dizer: Satanás, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E a última tentação, eu acredito que é a mais comum de todas, entre os ministros do Evangelho, os pregadores, aqueles que são adoradores, que entoam cânticos espirituais na casa do Senhor. Satanás, ele veio com todos os reinos da terra e mostrou para Jesus e disse: se tu me adorares, tudo isso será seu. E o Senhor, sabendo, entendendo qual era a sagacidade do diabo, ele falou assim: aparta-te de mim, Satanás,
porque somente ao Senhor teu Deus prestará cultos e somente ele adorarás. Porque o diabo ele estava pedindo adoração. Ali ele foi de uma forma bem direta para o Senhor. Só que nos dias de hoje, ele tem sido de forma sutil, com posições, com salários, com aquele negócio assim, não tem nada a ver de você fazer a obra do Senhor e cantar no boteco. Não tem nada a ver você estar em dois relacionamentos e coisas sutis que o diabo no dia a dia ele vai colocando para a pessoa nem perceber. E quando a pessoa for entender, ela já está prestando culto a ele há muito tempo, de uma forma na qual ele não consegue mais retroceder e voltar atrás. Que eu e você possamos sempre estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, porque o diabo, ele sempre vai usar das suas artimanhas para nos seduzir, para nos enganar. Mas é necessário eu e você termos contato com a palavra, se possível jejuarmos, para não sermos enganados pelo adversário. Porque se até mesmo o próprio Senhor Jesus, ele tentou, quanto mais nós, certamente nós vamos ser tentados. E nós só não vamos ceder se nós estivermos instruídos com o Espírito Santo de Deus. Lembrando que quem nos leva para o deserto para ser tentado não é o diabo, é o próprio Deus. E com qual o objetivo? Que ele sabe que através da tentação nós vamos ser aperfeiçoados e nos tornarmos a nossa melhor versão. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.